segundo ano, tudo bem? Estamos aqui hoje para nossa aula de produção de texto. Hoje, terça-feira, aí, dia 11, né? Ontem tivemos a nossa apresentação lá do cartaz e hoje vamos aprender mais um gênero, tá bom? Vamos fazer o ponto de chegada e aprender o gênero notícia, tá bom? Páginas 83 até a 90. Vamos lá olhar? Aqui estamos então, pessoal. Ó, primeiramente, nós vamos fazer aí o ponto de chegada, né? Que é aí o resuminho de tudo que a gente estudou nesses capítulos até agora, tanto em português quanto em produção. Vamos lá? Ponto de chegada. Vamos rever o que você aprendeu neste capítulo. Número 1. Relacione, né, relacione cada gênero à sua descrição. Então, nós temos aqui os gêneros que nós aprendemos até agora, né? Cartaz, tá escrito aqui embaixo, ó, pessoal. Temos aí o cartaz, deixa eu mostrar aqui. Cartaz, o folheto e lá embaixo, ó, deixa eu mostrar. E lá embaixo, o slogan, né? Aprendemos essas três coisinhas aí. Então, a gente vai ter que ler aqui nesses retângulos aqui na frente, né? Opa, helicóptero passando. Aí, passou o barulho. Até tremeu a janela da Pro aqui, olha lá. Mas então, teremos que ler aqui esses retângulos aqui e eles estão falando coisas sobre esses gêneros, né? Então, como que é o cartaz? Como que é o slogan? Como que é o folheto? Então, olha lá. Frase ou expressão curta e fácil de lembrar, utilizada em propagandas, campanhas publicitárias. Qual que é uma frase curtinha que a gente usa em propagandas? Aquela frase que gruda na cabeça, né? Tem o nominho lá, a gente vai colocar. Na próxima aqui, nós temos um impresso em papel e entregue a pessoas em mãos. Geralmente apresenta texto reduzido que informa de maneira objetiva e pode não ter imagens. Qual que é esse daí, ó? Que é uma forma de papel impressa, entregue na mão da pessoa, hein? E estudamos essa também, né? E na nossa outra parte aqui, nós temos aí, né, o último retângulo que diz o seguinte: é exposto em lugares por onde passam muitas pessoas. Tem texto e imagem que chamam muita atenção de pessoas de forma imediata. Qual que é esse que fica grudadinho na parede normalmente e que fica em lugares onde passam várias pessoas, hein? Estudamos também, é só vocês ligarem aí, tá bom? Número 2, nós temos o seguinte: complete as frases. Palavras que apresentam os mesmos significados recebem o nome de palavras que são diferentes, mas que têm os mesmos significados. A gente chama de quê? Sinônima ou antônima? É só escrever aí. Letra B. Palavras que apresentam significados opostos e recebem o mesmo nome. O oposto é sinônimo ou é antônimo? Só colocar aí para mim, né? Estudamos também, tá bem facinho. Na nossa próxima página, agora a gente já vai iniciar lá o nosso capítulo novo aí de produção para a gente poder entender melhor o que é aí o nosso gênero que é notícia. Então aí, capítulo 2, deu no jornal. Olha lá. Ponto de partida. Olha as fotos aí do jornal impresso e também, se a gente observar com bastante atenção aqui, pessoal, tem a imagem de um jornal aqui, uma reportagem, né? Uma repórter e seu câmera entrevistando pessoas na rua. Existem essas duas maneiras de jornal, o jornal televisivo e o jornal impresso, tá bom? Vamos ler aqui embaixo, então, o que o nosso capítulo traz. Olha lá, ó. Atualmente temos uma grande quantidade de notícias disponíveis vindas de diversas fontes.
Você consegue imaginar qual é a melhor forma de se informar? E aí? Entender língua portuguesa. Olha lá. Hoje, o acesso quase instantâneo às informações nos permite saber rapidamente sobre o que acontece à nossa volta. Dessa forma, podemos nos informar sobre o que acontece na cidade, no país e no planeta. Neste capítulo, você vai explorar e aprender sobre gêneros textuais relacionados à transmissão de informações, como a notícia, a fotografia, a legenda e o comentário. Também vai trabalhar com o gênero anúncio publicitário e vai conhecer mais palavras antônimas, além de aprofundar o conhecimento sobre a estrutura das sílabas da língua portuguesa. Vamos juntos explorar essas informações? As sílabas a gente já estudou, né? A Pro adiantou aí tudo sobre sílaba e tudo sobre sinônimo e antônimo, então agora nós só temos que conhecer esses gêneros aí, tá bom? Explorando a notícia, os segredos do texto. Olha lá, número 1, faça a leitura silenciosa da notícia a seguir. Pessoal, olha lá, vou ler para vocês e depois vocês leem novamente silenciosamente, tá? Com a sua cabecinha, para treinar a nossa leitura. Olha lá. 3 tigres brancos nascem no zoológico de Penha, em Santa Catarina. Olha lá. 3 tigres brancos nasceram no zoológico Beto Carreiro World, em Penha, no litoral norte catarinense. Divulgou o parque nesta quinta-feira 10 seria o dia, tá bom? Após um período de quarentena em que eles ficam apenas com a mãe, agora os animais já podem ser vistos na parte de exposição da espécie. Além desses 4, há outros 2 tigres brancos no parque. Os filhotes nasceram em 23 de outubro do ano passado e se chamam Radish, Hidra e Indira. É um macho e 2 fêmeas. Olha só que legal. A coordenadora do zoológico e bióloga Kátia Cassaro afirmou que eles são a primeira cria da mãe, que se chama Amal. Olha que linda aqui a foto, pessoal. Olha o tigre branco, né? Os 3 tigrezinhos e a mamãe deles, muito bonitos, né? Então temos aqui a legendinha da foto e depois temos os glossários aí, ó. Bióloga, pessoa que estuda os seres vivos. Litoral, território que é na beira do mar, litoral. E quarentena, que a gente sabe muito bem o que é, né? Que a nossa quarentena aí já virou, não é nem mais 40 dias, já estamos há meses aí, né? Agora a gente vai fazer os exercícios relacionados a essa notícia. Vamos lá. Sublinhe no texto as palavras que você tem dúvida do que significam, tá bom? Depois, com um colega, com a ajuda do papai e da mamãe, ou lá no nosso Meet, releiam juntos o trecho dessa palavra que aparecem. Essas palavras aparecem para tentar identificar o significado delas por meio do contexto. Registrem suas conclusões e no final compartilhem o resultado. Se tiver alguma palavra naquele textinho lá que você não compreendeu direito e aí você quer saber qual que é o significado, leia o contexto. O que é ler o contexto? É ler a frase inteira onde ela está e tentar deduzir o seu significado de acordo com a posição dela nessa frase. Então, tem frases aí, tem palavras que, dependendo de como elas estão escritas dentro de uma frase, a gente consegue mais ou menos imaginar o que ela significa. É isso que essa atividade está pedindo. Se vocês não conseguirem fazer isso, não tem problema. Lá no Meet a gente conversa sobre isso e aí a gente explica todos os significados. Tudo bem? Na número 3, o professor vai escolher alguns alunos para ler alguns parágrafos do texto. Acompanhe a leitura de seus colegas com atenção. Faremos isso no Meet, tá bom? Se for escolhido, capriche na pronúncia das palavras e na modulação da voz. Então, ó, lê devagar. Então, ó, já leia um texto lá em cima para treinar para o dia do nosso Meet, tá bom? Que eu vou escolher aí.
treinem aí o tom, o texto, né? Ler devagar, pausadamente, para todo mundo conseguir compreender. Lá no Meet eu chamo vocês. Número 4 agora. Onde essa notícia foi publicada? Com um X, faça a resposta correta aí. Olha aí, pessoal. Temos que observar lá em cima aonde esse texto foi escrito. Olha aqui, ó. Olha o contexto, olha a página aí, ó. Olha aqui, pessoal, as nossas. Olha aqui, ó, as nossas. Peraí, deixa eu subir um pouquinho para vocês verem ali que tem um endereço de site. Então, se tem endereço de site, né, segundo ano, a gente já sabe que essa notícia não tem como ter sido publicada em um jornal, nem em nada impresso, né? Olha lá o endereço do site aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Olha lá, olha como é o layout aqui da nossa página onde foi feita essa notícia. Então, com essas informações, nós vamos ali fazer o X nas atividades. Então, vamos fazer o X aqui, olha lá, ó. Em que lugar foi colocada aquela notícia? Num jornal impresso, em um portal de notícias da internet, em um livro de poemas ou em uma revista. Só fazer o xizinho aí, bem tranquilinho, tá fácil, a já acabou de mostrar, né? Número 5, com base nas informações dadas na notícia, complete o quadro. Então, você vai escrever aqui, ó. A gente viu a notícia lá dos tigres, não viu? Então, é o seguinte, você vai completar aqui para mim. O que aconteceu nessa notícia? Nasceram lá os tigrezinhos, não é? Onde aconteceu? Então, você vai procurar lá no texto o lugar, tá bom? Aonde isso aconteceu. O nome da cidade, o nome do zoológico, tá bom? E aí depois você vai ver quando aconteceu, que dia. Lá entre parênteses tem o dia que aconteceu, tá bom? Na hora que a Pro leu, a Pro até deu a dica, tá bom? Então é só colocar essas informações aqui na número 5. Agora, meus amores, vamos entender o que é notícia. Olha lá. Prosseguindo aqui embaixo, nós temos o quadro que explica o que é notícia. Olha lá. Notícia é um texto de linguagem simples e direta, que apresenta informações sobre acontecimentos recentes, que sejam de interesse público. Ela pode ser divulgada em meios de comunicação diversos, como jornais, revistas, televisão, rádio e internet. De modo geral, as notícias apresentam manchete ou título principal e o título da notícia. Pessoal, isso aqui é muito importante, ó, essas características da notícia, essas características aqui da notícia são muito importantes, tá bom? Por quê? Quando a gente for fazer uma notícia, que a gente vai fazer, né? A gente precisa colocar essas ordens aí. Então, se vocês quiserem grifar, é uma boa, tá bom? O que tem que ter nas notícias? Uma manchete, que é o título, né, da nossa notícia. Nos jornais digitais ou impressos, geralmente a manchete é escrita com letras maiores, né, para chamar a atenção do leitor. E tem também o lead, olha aí, ó, lead. A Pro não sabe como pronuncia, mas vamos falar como lead mesmo, tá? O lead é o parágrafo inicial do corpo da notícia. Lembra que a nossa carta tinha um corpo, que é a parte onde a gente escrevia a história? A notícia também tem um corpo, ok? O lead é o primeiro parágrafo do nosso textinho lá da notícia, tá bom? E nele tem que ter algumas coisas, ó, ou seja, do texto e apresenta as principais informações sobre o fato noticiado. No primeiro parágrafo, lá no lead, a gente tem que colocar como se fosse uma introdução, para que a pessoa que for ler essa notícia já saiba basicamente o que é, sem precisar ali ler os detalhes de toda a notícia, certo? Geralmente informa quando, onde, como e por que fato ocorreu, o fato que foi noticiado ocorreu. Então, no lead, eu já tenho que colocar tudo isso. Eu não preciso contar os detalhes da história, entendeu? Mas eu preciso colocar
quando foi, de uma maneira resumida, onde foi, por quê, tudo bonitinho, resumidinho, para quem for ler já ter uma ideia do que aconteceu, tá bom? Então, ó, muito importante, grifem isso daqui e vamos lá para a nossa próxima página. Continuando aqui, então, pessoal, depois de sabermos o que é notícia, nós vamos lá para as perguntinhas, né? Para a gente poder entender o que é a notícia. Então, olha lá, número 6. Qual é a manchete dessa notícia? Então, a gente já sabe o que é manchete lá, ó. Vamos lembrar? Acabamos de ler, ó. Seguindo aqui, a gente consegue relembrar e descobrir também. Vamos lá, olha lá. Vamos subir aqui para a gente ver, só um segundo. Olha aqui, então, pessoal, ó, a gente até grifou agora há pouco, ó, eu coloco aqui para vocês. O que é a manchete? O título principal da nossa notícia. Então, eu vou ter que olhar lá no meu texto para responder a perguntinha, tudo bem? Voltando aqui no número 7, eu vou ter que identificar, né, circular ou grifar o lead daquela notícia do tigre. Qual que é a parte que diz lá quando, como e onde? É só eu voltar lá no texto e grifar o lead da minha notícia. Combinado? Lá no número 8 eu vou ter que fazer o seguinte, olha aí, ó. De acordo com o texto, quem afirmou que os filhos são a primeira cria da tigresa Amal? Quem que falou isso? Tem o nome da pessoa lá. Então, você vai ter que escrever aqui para Pro, tudo bem? Aqui na nossa número 9, vou ter que fazer o seguinte, olha lá, releia esse trecho da notícia. Vamos ler? Olha lá, ó. 3 tigres brancos nasceram no zoológico do Beto Carreiro World, em Penha, no litoral norte catarinense. Divulgou o parque nesta quinta-feira, dia 10. As palavras em destaque, nasceram e divulgou, olha aqui, ó, essas duas palavras que estão escritas mais em negrito aqui. O que elas indicam? Elas indicam os fatos da notícia, o que vão acontecer amanhã, nasceram, divulgou. Tá? Em que tempo é isso daí? Os fatos da notícia que vão acontecer, que é futuro, ou os fatos que já aconteceram. Ou ainda aí no nosso terceiro quadradinho, os fatos que vão acontecer no próximo mês. Ou os fatos aí que estão acontecendo agora. Então, pessoal, que tempo que essas palavras dão a entender pra gente aí que aconteceu? Vai acontecer, já aconteceu, vai ser mês que vem ou tá acontecendo agora? Essas palavrinhas indicam como aí. Grifem e aí façam um xizinho aí no quadradinho para Procade. Tudo bem? Seguindo aqui então, pessoal, para o nosso Você Sabia. Vamos ver aí uma coisa interessante? Vamos aí ver se nós vamos descobrir algo legal. Olha lá, ó. Tigre branco é uma espécie ameaçada de extinção. Tigre branco é uma espécie ameaçada de extinção e é muito difícil encontrar um deles em liberdade na natureza. Os tigres brancos da notícia vivem em um zoológico e tiveram de ficar em quarentena isolados com a mãe para que o desenvolvimento deles não sofresse interferência aí de outros animais. Eles vivem em média 20 anos, chegando a medir 3 metros de comprimento e pesar cerca de 300 quilos, segundo ano. São gordinhos esses tigres aí, né? Então, muito difícil ter aí esses animais na natureza, por isso que eles são tão preservados aí e são tratados aí com tanto carinho, de uma maneira muito especial. Continuando a falar aqui sobre a notícia, no nosso jornal aí, quando nós vemos as notícias, também temos aí um canto de comentário do leitor. O
que é o comentário do leitor, pessoal? O leitor, no caso, quem vai estar lendo a notícia. Eu, se eu estiver lendo uma notícia, eu sou a leitora daquilo lá. Então, o que acontece? Olha lá, vamos ler a número 10 para a gente poder entender? Ó, em jornais, sites de notícias, e geralmente há um espaço para os leitores compartilharem críticas, sugestões e opiniões sobre algum tema, olha aí, noticiado. Leia alguns comentários que leitores publicaram na notícia sobre o nascimento dos tigres brancos. Olha aí. Olha o que a Jéssica Siqueira comentou. Filhotinhos e mãe lindos. Natureza é perfeita. Olha o que o Max aí disse sobre essa reportagem. Fico feliz e desejo que esses tigres vivam muito. Há 40 anos havia 40 mil tigres no mundo. Infelizmente, hoje são menos de 3 mil, com risco de extinção. Muitas pessoas tentam reverter esse quadro, mas poucos investem. Olha aí o que o Max falou. E o Mário comentou também a notícia lá no site, né, do jornal, ó. Nasceram e estão sendo cuidados num zoológico. Quem sabe um dia poderão estar num parque ou numa reserva, né, para eles ficarem mais soltos, mais livres. Então, pessoal, nos jornais, nos sites, aí nas redes sociais, toda vez que a gente vê uma notícia tem um campo de comentário, né? Comentário do leitor. Então, as pessoas podem escrever as sensações delas, né? As opiniões delas sobre a notícia, tá bom? Então, olha aqui, ó. Agora responda. Qual comentário utiliza uma linguagem que imita a forma como falamos? Qual que é a mensagem aí, que é uma mensagem que está escrita do jeito mais informal, que é o jeito que a gente fala normalmente? Qual que é? É a do Max? É a do Mário? Ou é a da nossa outra leitora lá, Jéssica? Só vocês escreverem aí, tá bom? E lá na nossa próxima pergunta, temos aqui, ó, número 11. Vamos lá. Qual dos comentários apresenta uma informação nova sobre os tigres, que não estava escrita lá na nossa notícia? Qual dos 3 comentários, do Max, do Mário ou da Jéssica? Qual deles trouxe uma coisa que a gente não sabia, que não estava escrito lá no site, na notícia do nosso site? E aí, que informação é essa? Você vai escrever para mim, tá bom? Só ler lá o comentário que a gente acabou de ver, certinho? Seguindo aqui para a nossa última página de exercício, nós temos aqui, ó, a número 12. Agora é sua vez. Nosso último exercício de hoje. Então, vamos lá. Agora é sua vez de comentário. Escreva um comentário que você publicaria no site sobre a notícia lida. Então, pessoal, vocês vão colocar aí o que comentário vocês escreveriam sobre essa notícia. Ah, eu gostei, achei legal, eles são muito lindos, olha que gatinho, olha que tigrezinhos mais bonitos, né, mais fofinhos. Ah, eu acho isso sobre o zoológico, eu acho isso sobre os tigres. O comentário que você quiser, tá livre aí, tá bom, pessoal? Então, essa foi nossa aula de produção de texto hoje. Estudem bastante, pesquisem bastante aí no Google sobre notícias. Lá no nosso Meet a gente vai ter mais algumas informações, tá bom? E façam os exercícios com bastante capricho e carinho. Um beijo, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!